Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. O nosso convite para você pela próxima hora, curta, comente, compartilhe o programa Gente que Fala, interaja também com a gente fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. O WhatsApp é o 973350038, 973350038. Hoje é quinta-feira e o nosso espaço aqui do Gente que Fala, sempre, você já conhece, é tradição, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio ah, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Os nossos convidados de hoje, que eu vou apresentar a partir de agora, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, associado do Movimento do Ministério Público Democrático, ele é procurador de contas perante o Tribunal de Contas da União, o TCU. Tudo bem, doutor Júlio? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Obrigado, Mauro. Tudo bem? Boa tarde a você, aos companheiros desse painel e a todos os ouvintes. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a doutora Cláudia Luna, advogada, diretora da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Doutora Cláudia, bem-vinda aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, Mauro, a todas as pessoas que nos assistem e aos companheiros de bancada nesse nosso programa de hoje. Obrigado pela presença. Também com a gente na bancada de hoje, Kátia Brembati, jornalista, editora do Estadão, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Tudo bem, Kátia? Como é que você está? Olá, Mauro. Olá, todo mundo que está nos acompanhando. Estou aqui direto de Curitiba, na Universidade Positiva, onde dou aula, para participar desse programa com vocês. Sim, Kátia Brembati, editora do Estadão, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e professora da Universidade Positivo em Curitiba, no Paraná. Também com a gente o Marcelo Issa, cientista político, advogado, diretor do movimento Transparência Partidária. Tudo bem, Marcelo? Olá, Mauro. Olá, Júlio, Cláudia, Kátia, todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês nesse momento, nessa próxima hora. Vamos lá, gente. O primeiro assunto de hoje, do Gente do MPD que Fala, para análise de vocês. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recebeu o pedido de cassação do mandato de Chiquinho Brazão, apresentado pelo PSOL. A representação só deve começar a ser analisada depois de 8 de abril. O deputado Chiquinho Brazão está em prisão preventiva como suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, que aconteceu em 2018. Ele tem foro privilegiado por ser parlamentar. Já a continuidade da prisão do deputado depende primeiro da votação de parecer na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que foi postergada nesta semana após um pedido de vista. Doutor Júlio, eu começo a respeito com o senhor sobre esse tema. A gente tem duas situações. Uma é essa representação do PSOL no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do deputado Chiquinho Brazão. A outra é a continuidade ou não da prisão do parlamentar, e isso tem que ser votado, tem que ser votado um parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Essa parte é a que foi postergada após esse pedido de vista que ocorreu nessa semana. Então, nós temos dois flancos aí de análise. Sim, realmente as investigações do caso Marielle, depois de vários anos, culminaram com essa atribuição de culpa, né, de autoria feita pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão, né, do Chiquinho Brazão, do seu irmão lá, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, do Domingos Brazão, e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E essa prisão do Chiquinho, que é deputado federal, então tem que ser referendada pelo plenário da Câmara dos Deputados, senão ela será relaxada, ele não poderá continuar preso.
E, em paralelo, tem esse pedido de cassação do mandato pelo PSOL, né? São duas batalhas aí que ele vai ter que enfrentar. Eu espero que a Câmara dos Deputados entenda aí a gravidade daquilo que está se apurando, né? Aquilo que se apurou, os elementos que foram colhidos já pela Polícia Federal. É uma deliberação totalmente discricionária, né? Os deputados não precisam fundamentar seus votos, né? Apenas o relator tem que apresentar o seu relatório e o voto. Os demais deputados votam concordando ou discordando. Então, isso é altamente discricionário portanto, sujeito a muita negociação de bastidores, negociação política. Aquilo que a gente vê é apenas o resultado final, que se apresenta ao público, né? Eu espero que eles mantenham a linha de rigor, né, que o ministro do Supremo Tribunal Federal está impondo a esse caso, para que esse caso tenha um desfecho, finalmente, né, que a sociedade tanto aguarda. Doutora Cláudia Luna, sua análise sobre esse primeiro tema. Eu acompanho as observações do doutor Júlio Marcelo e digo mais, apesar da discricionariedade do voto dos deputados na Câmara Federal, é importante que a gente relembre que o caso Marielle é um caso que se estendeu por 6 anos sem uma resposta efetiva do Estado. E esse caso também ele tem e guarda um grande impacto no cenário internacional. Então, por certo, a votação da Câmara também trará uma visibilidade internacional, e eu penso que essas negociações de bastidores também deverão prever esses impactos e resultados também. Se houver um resultado em que a Câmara entenda pela não cassação e por não manter a prisão do deputado Brazão, não vai ser bom para o Brasil em termos de visibilidade internacional. O Brasil ficará, obviamente, já marcado nesse cenário internacional como um país que já vem garantindo a impunidade para um caso onde uma parlamentar foi assassinada, ou seja, há um descaso, e isso não vai ser bom em termos de visibilidade para o Brasil também na esfera internacional. E se nós tivermos o contrário, a Câmara dos Deputados votando favoravelmente, creio que isso trará algum bônus em termos de demonstrar que as instituições brasileiras estão mudando aí, ou estão trazendo a devida reparação para esse caso que teve aí todos esses complicadores de um evidente descaso mesmo das autoridades, não é? Tanto que a família e a sociedade espera por essa solução há mais de 6 anos. Kátia Brembati, a sua análise, primeiro, em relação ao pedido de cassação, essa representação do PSOL, que chegou no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, essa análise vai ser feita a partir do dia 8 de abril, com o retorno dos deputados ao trabalho. Os deputados terão aí uma Páscoa prolongada, né? Diferentemente de todos nós brasileiros, né? A Páscoa deles é um pouco mais alongada. E tem a discussão também do parecer da CCJ, e que teve aí o pedido de vista, então isso também deve demorar um pouco mais. Quer dizer, não bastasse toda essa demora em relação à própria investigação do próprio crime, enfim, mandantes e quem executou e aquela coisa toda ao longo desses 6 anos, esse rito também na Câmara dos Deputados é uma coisa que deveria ser um pouquinho mais ágil, né? Então, Mauro, é bem compreensível essa sensação de banho de água fria, digamos assim, né, com essa demora, mas é importante deixar muito claro que esses pedidos de vista, eles são muito comuns e fazem parte do jogo democrático, né? Então, está dentro do que se espera numa situação como essa. O que é importante a gente ter em mente? Primeira coisa, espera-se que a Polícia Federal, e é importante destacar aqui, né, houve a federalização desse caso depois de muitos pedidos para que houvesse a
federalização desse caso. E muita gente dizia que não era o caso de federalizar, que era um caso de homicídio, que era um caso para o âmbito estadual, né? E a própria demora em si, e mais a possibilidade de envolver autoridades, tanto da polícia quanto políticos do governo ligados ao Rio de Janeiro, fizeram com que os pedidos de federalização fizessem mais sentido, né? E hoje a gente entende que essa federalização era necessária, né? Mas espera-se que depois de tanto tempo, 6 anos, a Polícia Federal tenha realmente juntado todas as peças e tenha uma consistência muito grande nessas acusações que está apresentando, né? Portanto, os indicativos que a gente tem nesse momento e a expulsão do União Brasil, né? O deputado foi expulso sumariamente, por unanimidade do União Brasil, ali na sequência da prisão, ali bem no dia seguinte à prisão, eles são indicativos de que provavelmente vai se avançar essas questões de a Câmara decidir pela manutenção da prisão e de levar à frente alguns indicativos de cassação ou de entender que ele não tem condições de estar no plenário. Porém, eu queria trazer aqui alguns retrospectos, né? A gente já teve deputado indo para a sessão plenária com tornozeleira eletrônica, a gente teve o caso da Flor de Lis, por exemplo, que também era acusada de um homicídio e que também continuou por muito tempo deputada, até que a participação dela, no caso, fosse considerado inequívoca, né? Ou seja, indiscutível, e daí sim ela teve o afastamento, não pôde mais ser deputada. Então, e tudo isso é interpretado pelos nossos parlamentares como parte do que sei lá, da presunção de inocência ou do direito à defesa. Então, nós, público, a gente olha para isso e fala assim, como que um deputado vai nos representar sendo acusado de homicídio, né? Com provas consistentes? Como é que os deputados se veem? Eles se veem primeiro se protegendo, né? Como que é essa autoproteção? Eles protegem os outros pensando que se eles no futuro forem acusados de alguma coisa, eles também vão querer ser protegidos. Então, 8 de abril eu não acho uma data muito longe, não. Eu acho bem ok para tudo que a gente está vivendo nesse caso. Marcelo Issa, sua análise a respeito desse tema, pegando o gancho aqui da Kátia, esse final desse prazo, né, que ela não considera um prazo tão longo, haja vista o que a gente já viu dentro do Congresso Nacional, né, de parlamentares acusados de diversas situações aí estarem lá no plenário, né? Seu áudio fechado, doutor Marcelo. Agora sim. Olha, acho que o mais importante é dar uma resposta. E uma resposta consistente, uma resposta rigorosa, porque esse caso da Marielle é uma grande oportunidade para que a sociedade brasileira, a cúpula do sistema político, a cúpula do sistema de justiça do país, finalmente se organize para enfrentar de modo eficiente a infiltração do crime organizado nas estruturas do Estado. Esse é um processo que já ocorre de modo completo em diversas porções do território, não somente no Rio de Janeiro, em muitos outros estados. Há municípios, Brasil afora, de pequeno, médio porte, cujas estruturas já estão comprometidas pela presença do crime organizado nessas estruturas do Estado. Nós corremos um risco real, muito sério, de que no médio prazo ocorra algo semelhante ao que ocorre hoje no México, ao que ocorre hoje na Colômbia, por exemplo, em que o crime organizado penetrou de tal forma as estruturas do Estado Democrático de Direito que a situação de possibilidade de reversão é muito mais difícil, muito mais complexa do que essa que temos hoje. Então, é preciso que essa resposta seja firme e urgente, porque ela é urgente, né? Então, é uma oportunidade
para que nós vejamos as estruturas mais fortes do Estado brasileiro agindo contra esse processo, de modo coordenado, com estratégia. É preciso um grande esforço nacional para impedir essa captura do Estado democrático de direito pelo crime organizado. Se isso ocorrer, nós vamos para um caminho extremamente difícil de superar. Penso que os partidos políticos, aproveitando o comentário da Kátia também, são as estruturas mais vulneráveis a essa captura pelo crime organizado e que precisam também, de alguma forma, né, se protegerem dessa infiltração. A resposta do partido, do deputado, que, como a Kátia mencionou, expulsou no dia seguinte o parlamentar, é boa, mas não é suficiente. É preciso que os partidos também, assim como o resto das estruturas do Estado, considerem mecanismos e implementem mecanismos para impedir a penetração de indivíduos pertencentes a organizações criminosas, né? Porque, no limite, isso pode comprometer a própria democracia, né? Se nós tivermos as estruturas do Estado controladas por organizações criminosas, nós não teremos uma democracia mais no país, não teremos mais a possibilidade de decidir coletivamente o nosso destino. E a solução para tudo o que ocorre no Rio de Janeiro, em relação ao crime organizado, acho que parte desse ponto que você destacou, não é, Marcelo? Em primeiro lugar, a vulnerabilidade dos partidos políticos, né? E aí a chance, aí a penetração do crime organizado por aí, né? Sim, mas nós temos a penetração do crime organizado também nas estruturas policiais, nas estruturas do sistema de justiça, no próprio parlamento, né? Então, é uma contaminação que nós não podemos permitir que se torne uma metástase, né? Usando uma metáfora orgânica, é esse o risco que nós corremos. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão à noite, a partir das 10 horas pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema por aqui. A israelense Amit Sossana foi sequestrada de sua casa no dia 7 de outubro, espancada e arrastada para a faixa de Gaza por pelo menos 10 homens. Ela foi libertada junto com outros 105 reféns durante um cessar-fogo no final de novembro e decidiu falar a respeito agora para alertar sobre a situação dos reféns ainda em Gaza, diante do fracasso das negociações por um cessar-fogo. A Mitsussana contou que foi agredida e abusada sexualmente pelo guarda que a vigiava e estima-se que mais de 100 pessoas ainda estão mantidas reféns do Hamas. Doutora Cláudia Luna, a sua avaliação sobre essa manifestação dessa israelense, a Mitsussana, tudo que ela passou durante o sequestro nas mãos do Hamas, considerando todo o contexto, o ataque que houve por parte do Hamas em outubro do ano passado, o direito de Israel de defesa em relação a tudo isso e o conflito com o Hamas. Bom, eu acho que o contexto principal, a despeito do conflito, é que nessa guerra, quem mais perde, além de todos, são as mulheres, não é? Em geral, as mulheres, as meninas, elas são utilizadas sempre como armas, não é? Como objetos de violência sexual. Então, quando a gente olha esses conflitos armados, sejam eles de natureza política ou disputa territorial, nós temos sempre as mulheres, não é? Essa questão de gênero envolvida em tudo isso. Então, o que acontece? O caso da Mitsu, ele é um reflexo e ele mostra essa dimensão, tanto de um lado ou do outro,
Nós precisamos entender o quanto essa guerra ela não é favorável para ninguém. E ela traz esses impactos especialmente para esses corpos de mulheres. Então, há uma disputa de poder, sempre essas disputas são lideradas pelos homens, nunca pelas mulheres, é muito interessante nós observarmos isso, e quando a gente observa as pessoas mais impactadas, principalmente quando se fala no uso desses corpos ou do aniquilamento desses corpos, nós vemos as mulheres e as crianças, sobretudo as mulheres, sendo utilizadas enquanto até para mostrar o poderio para um ou para outro lado, enquanto instrumentos de violação sexual. Então, é preciso que a gente pense muito e repense sobre não só a quem interessa um lado ou outro, mas no resultado e nos impactos disso para as grandes vítimas dessa história que sequer tiveram qualquer protagonismo para decidir quem iria iniciar esses conflitos. Kátia Brembart, sua análise. Então, é preciso considerar o seguinte: imagine a dor dessa mulher de vir a público relatar o que ela viveu, né, com esses detalhes sórdidos, né, a decisão de, depois de um trauma desse, físico, mental, psicológico, sexual, vir a público falar sobre esse assunto, né? E por que ela fez isso? Ela fez isso porque ainda existem pessoas na mesma situação que ela estava antes, né? E então é um chamado para um dos principais pontos desse conflito, que é a questão dos reféns, né? Esse é um ponto que tem colocado, inclusive, o governo de Israel nas cordas, né? Por quê? Porque há uma cobrança interna e também externa, porque há estrangeiros entre esses reféns, né? Esses reféns, eles têm sido tratados como moeda de troca, né? Ou seja, as pessoas reduzidas a um valor que elas têm numa negociação, né? E esse depoimento de uma ex-refém liberta, né? Ele causa consequências diferentes em grupos diferentes. Então, tem quem ouça esse depoimento e fale: veja como Israel tem motivos para ser bastante agressivo, bastante violento e tomar medidas. E tem também o ponto de vista de colocar Israel sob pressão para resolver essa questão dos mais de 100 reféns que continuam em Gaza. Então, do ponto de vista do resultado desse depoimento, ele é ambíguo ou tem um valor diferente dependendo do olhar de quem interpreta. Doutor Júlio, seu entendimento. Seu áudio está fechado, procurador. Procurador Júlio, seu áudio está fechado. Agora sim. Perdão. Extremamente doloroso ver esse relato. É uma escalada de violência do Oriente Médio. Desde que eu sou criança, a gente está todo ano assistindo notícias de atentados, de violências, de guerra, de mísseis que são lançados. Enfim, o Hamas é um grupo que entendeu que seria legítimo usar o terror como forma de atuação política, algo que o mundo inteiro repudia e nós repudiamos também. E isso acabou sendo apenas mais um degrau numa escalada de violência que a gente também se condói e se lamenta a morte de mulheres e civis palestinas que não são militantes do Hamas, mas que estão ali compartilhando o território e que também estão sendo mortos. Então, a gente tem uma postura, tanto do Hamas, obviamente, Israel tem o direito de se defender, mas a forma como se defende que é discutida pelo mundo inteiro hoje, se está convergindo para a construção de uma solução ou se isso vai agravar os problemas e deixar essa ferida aberta ainda mais tempo, né? A impressão que eu tenho, não sou especialista em Oriente Médio, mas eu tenho observado é que a gente não conseguiu construir uma solução de pacificação do Oriente Médio, né? Quem estuda mais essa matéria fala da necessidade de criação e reconhecimento de dois estados, o Estado palestino e o Estado israelense, com as fronteiras bem definidas, para que possa, enfim, haver paz nessa região, que é o que o mundo inteiro deseja.
Marcelo, a sua análise a respeito de toda essa situação, a partir da análise da israelense, a situação das mulheres nesse conflito, aquelas que estão nas mãos do Hamas, aquelas que foram libertadas aí a conta-gotas ao longo do período, das mulheres em geral que estão morrendo nesse conflito entre Israel e o Hamas. Olha, Mauro, eu tenho até dificuldade de falar a respeito desse tema, porque é tudo tão absurdo, tudo tão desumano, que qualquer comentário parece insuficiente, parece aquém do que é essa tragédia. Toda guerra, como a Cláudia disse, prejudica muito mais as mulheres e as crianças, que em geral são as partes inocentes nesse processo. Acho que o Júlio foi muito feliz quando mencionou a necessidade de buscar a paz por meio de uma solução de dois estados, né? Também não sou especialista na matéria, mas essa parece ser a unanimidade entre aqueles que estudam com mais profundidade esse tema. De fato, não parece possível, eliminar o Hamas, como diz pretender Israel, sem contemplar minimamente as legítimas aspirações da maior parte do povo palestino pela criação de um Estado próprio, né, e por alguma autonomia, né? Então, é tudo muito chocante, tudo muito complexo, né, mas o que a gente pode fazer é unir as nossas vozes em favor da paz. Acho que não há nada além disso. O programa Gente que Fala prossegue por aqui. Quinta-feira sempre é o Gente do MPD que Fala, nossa parceria com o Movimento Ministério Público Democrático. Estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Também com imagens da UTV, a TV da internet, redes sociais, o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O próximo tema por aqui é o seguinte: os brasileiros voltaram a apostar no amor após a pandemia. Vejam só, o país registrou 970 mil casamentos civis em 2022. Isso representa 4% a mais em relação ao ano anterior. O crescimento foi bem maior entre as uniões homoafetivas, 19,8%. Só que, por outro lado, o total de divórcios também subiu em 2022. E a série histórica do IBGE mostra que os casamentos estão durando cada vez menos. Outro dado que chama atenção é que a idade, tanto de quem se casa quanto daqueles que se divorciam, tem aumentado a cada ano. Kátia, a gente tem claramente aqui duas situações. Vamos pegar pelo final da nota, que a questão dos divórcios, né? A pandemia trouxe isso, né? Muito conflito de casal, muita briga, enfim, aí os divórcios acabaram vindo aí na esteira. E, por outro lado, a pandemia também trouxe sofrimento, trouxe perda afetiva, muita carência, o que também deve ter aí alguma explicação aí no aumento dos casamentos e das uniões homoafetivas, né? Então, Mauro, desculpa decepcionar muitas pessoas, mas acho que não é o amor que aumentou, viu? Eu tive a oportunidade de fazer um livro durante a pandemia chamado A Vida na Pandemia, juntamente com outros autores, em que a gente analisava o impacto da pandemia em várias faixas etárias. Então, as crianças, os adolescentes, primeiro as gestantes, né, a decisão de adiar a gestação, ou todo o temor que muitas mulheres viveram durante a pandemia com relação à gestação, inclusive trazer uma pessoa para o mundo num cenário tão caótico como a gente vivia naquele momento, de incertezas, né? E também de outras faixas etárias, então jovens adultos e pessoas idosas, né? E o que a gente percebeu na pesquisa para esse livro, né? A gente percebeu que a pandemia, no mesmo momento em que ela cria inseguranças, ela cria necessidade de você tomar algumas atitudes.
Então, vários levantamentos mostram que o número de casamentos, por exemplo, depois da pandemia, ou ele é consequência de um represamento, né? Ou seja, de pessoas que optaram por não se casar durante a pandemia por uma série de motivos, né? Ou ele é consequência de uma necessidade prática que é, por exemplo, usar o plano de saúde do companheiro, da companheira, né? Então, essa questão de você oficializar o relacionamento com algum objetivo prático, né? Porque esse dado, ele é de casamento no civil, ele não tem nada a ver com as questões religiosas, né? Então, é importante que se tome isso como referência. Com relação aos divórcios, o que a gente percebeu também foi também essa questão da necessidade de tomar medidas, né? Então, sim, a convivência ruiu vários relacionamentos, né? Principalmente naquele momento de confinamento, em que as pessoas precisaram encarar as outras 24 horas por dia e algumas não estavam preparadas para isso, né? Mas também vem com pós-pandemia uma decisão de ajustar a vida, sabe? De tipo, então pessoas que já estavam divorciadas, já estavam separadas há um tempo, mas não tinham oficializado essa separação, acabaram por formalizar agora. Pelo menos é isso que mostram os indicativos de dados. Doutora Cláudia, a sua análise a respeito desses dados, os brasileiros se casam mais e também se separam mais, se divorciam mais, né, após a pandemia. Na sua análise, mais amor ou mais desamor? Eu acho que mais necessidade de garantia de direitos, não é? Até porque essas uniões, como bem trouxe a Kátia, elas têm uma característica, são uniões ou casamentos que foram formalizados civilmente. E quando se formalizam essas uniões, o objetivo ou o resultado são direitos, né? Então, nos casos das pessoas LGBTQIAP+, principalmente no período da pandemia, não é? Onde a perda ou a expectativa de perder aquela pessoa que está no seu afeto, o casar-se depois ou durante dá a dimensão de garantia do direito dessa pessoa depois, porque nós sabemos bem como é que essa questão de direitos funciona com as pessoas das comunidades dos grupos LGBTQIAP+, não é? Que são reiteradamente recusados, não aceitos por seus familiares e, se não há um casamento formal com seu companheiro ou companheira, o que acontece? As famílias que sempre recusaram, hostilizaram, sempre são as primeiras a reivindicar direitos daquela pessoa com quem sempre desprezaram, né? E, por outro lado, realmente, né, quando se fala no aumento dos divórcios, a gente também precisa observar a falta de tolerância a determinadas posturas que foram muito mais observadas no período de intensificação da convivência entre esses casais. E um dado muito interessante foi o aumento dos divórcios entre pessoas de 50 anos a mais, os chamados divórcios prateados, né? Pessoas que já estavam casadas há 30 anos ou mais. Por quê? Eu acho que a pandemia ela veio justamente como esse marco ou como esse divisor de águas para que as pessoas também pudessem entender que elas podem refazerem suas vidas, dar outras dimensões às suas vidas depois de um tempo, e a pandemia ela veio trazer esse norte para dizer, olha, eu não sou obrigada a ficar até aqui, ou a iminência da morte ou de um futuro deu essa dimensão. Então, eu acho que não foi só a questão do amor, não. Foram decisões eminentemente práticas de quem intensificou o convívio no período da pandemia e no pós-pandemia também. Procurador Júlio, a sua análise. Eu acreditando aqui no amor, eu estou perdendo nessa, né? Imaginando que as pessoas, né, ficaram, enfim, com as suas perdas, com as suas carências, né, buscando aí o amor. Não necessariamente, né? Olha, eu gostei muito de ouvir a doutora Cláudia, a Kátia, assim, foram pontos de vista que para mim, foram surpreendentes, porque eu não tinha olhado por esse ângulo, né? Eu tenho, vou usar aqui, né, dar uma explicação um pouco diferente.
Eu acho que tem uma reconfiguração da instituição casamento no imaginário da população. As pessoas já não se casam mais com aquela perspectiva ou com aquele peso de ter que ser uma decisão para toda a vida. É o infinito, né? Que o amor seja infinito enquanto dure. Portanto, elas se sentem mais tranquilas para casar e para descasar, né? Casar já não traz aquele peso, aquele compromisso, eu vou ficar a vida inteira com essa pessoa. Não, eu vou casar porque é bom, porque eu quero ter esse convívio, porque garante direitos também. E se precisar descasar, descasa, já não traz aquele trauma de estigmação, de estigma social, ou trauma para filhos, ou trauma para a família toda, já é algo recebido com mais naturalidade. E vejo também nesses divórcios prateados a influência do ninho vazio, né? São muitos casais que dão por completa aquela sua missão de criar os filhos e aí se veem sozinhos um com o outro e olha, e agora? Daqui para frente, com a nossa expectativa de vida de 80 anos de idade, ficaremos mais 30 juntos ou vamos nos dar uma oportunidade de ter uma vida diferente? O que que nós queremos? E muitos optam pela separação. Então, eu acho que é muito a reconfiguração do casamento como uma coisa mais fluida, mais leve na sociedade. O casamento pode começar e terminar sem ser algo tão definitivo, né? Até também por uma redução da carga religiosa, que também foi apontado pela doutora Cláudia e pela Kátia nessa questão do casamento, né? Muito mais civil e muito menos religioso. Marcelo, isso, a sua análise, o que que esses dados sobre casamento e divórcio nos revelam, na sua análise? Olha, eu não sei se eu vou parecer meio quadrado no que eu vou falar, mas me parece que casamento, como qualquer relação, traz um desafio de sair de si, né? E o casamento talvez seja onde isso está mais presente. O casamento, a paternidade, a maternidade, são situações que colocam a pessoa, de fato, diante da necessidade de abrir mão, né, das suas próprias preferências, da sua vontade, em favor, seja do cuidado dos filhos, seja buscando uma compatibilização entre vontades com o parceiro, com a parceira. Então, é desafiador, é difícil por natureza nesse aspecto. E tendo em conta que a gente vive numa sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais hedonista também, né, a busca pelo prazer imediato, desmedido, né, considerando sempre os próprios interesses acima dos interesses de terceiros, né, o que de certa forma pode explicar também, em alguma medida, a queda da natalidade em algumas partes do mundo. Me parece que é esperado que esses fatores também contribuam, para além de todos os que foram mencionados, para esse fenômeno. Mas acho curioso verificar que, seja por questões de interesse prático, seja por uma aposta no amor ou na paixão, porque o amor é, de certa forma, uma construção também, né? A paixão, ela é o que move inicialmente as relações amorosas, mas não permanece, nós sabemos, né? Mas o que acho curioso é perceber que, seja por um motivo, seja pelo outro, né, ainda assim as pessoas insistem nessa ideia, insistem nessa fórmula, né? Porque a pesquisa demonstra que a quantidade de casamentos aumentou juntamente com a quantidade de divórcios. Ou seja, me parece que as pessoas seguem apostando na fórmula do casamento. Tenho dificuldade em imaginar que as pessoas se casem puramente por uma questão prática, de ordem prática, de interesse, assim como o Júlio não tinha essas informações que a Cláudia e a Kátia trouxeram, mas
acho que essas questões podem estar presentes, mas dificilmente as pessoas dariam esse passo se não houvesse algum sentimento também movendo, né? Então, acho paradoxal, né, que as pessoas tenham, em alguma medida, o sentimento ou apostem na instituição, né, e logo em seguida também, ou pouco tempo depois, ou mais adiante, abram mão dessa relação, do desafio que ela implica, né? Muito bem, então vamos com amor seguindo aqui o programa Gente que Fala, o amor pela notícia, o amor pela análise, que é todo o objetivo aqui do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos a uma outra pesquisa aqui, outros dados interessantes para análise de vocês. Pesquisa Poder Data, foi realizada no dia 27, entre 27 e 29 de janeiro. Essa pesquisa mostra que 7 em cada 10 pessoas desconfiam do trabalho da polícia no Brasil, 70%, 7 em cada 10 pessoas. A soma é a seguinte: aqueles que afirmam não confiar, 19%, com os que dizem confiar pouco, 51%. Aí totaliza 70%, né? Só 22% dos entrevistados afirmam ter plena confiança na atuação da polícia. A confiança no trabalho policial é mais alta entre aqueles que dizem desaprovar o governo Lula. Nesse extrato, 28% afirmam confiar muito no desempenho dos agentes de segurança. E os percentuais caem para 15% entre aqueles que declaram aprovar a administração federal. Procurador Júlio, acho que aqui a gente dá para ter a ótica da polarização, né? Se você pegar aqui, a confiança no trabalho policial é mais alta entre aqueles que desaprovam o governo Lula. Claro, aqueles que desaprovam o governo Lula, em tese, são da direita, escolheram a direita e confiam no trabalho policial, em tese, seria isso. Do outro lado, 15%, que é o percentual menor, aqueles que aprovam a administração federal, ou seja, os que são de esquerda, desaprovam, em tese, o trabalho da polícia. Dá para olhar por aí, né? Essa ótica. É, vou falar disso. Olha só, eu acho que tem ali, primeira coisa para sublinhar é que a maioria, esmagadora maioria da força policial é de gente honesta, trabalhadora, que tem ali um emprego, que está correndo risco, colocando em risco sua vida, sua integridade, às vezes a da sua própria família, para garantir a segurança de todos da sociedade. É uma função muito nobre. Mas em toda corporação existe elementos que acabam se deixando seduzir, né, pela facilidade do dinheiro fácil, por uma adesão a alguma organização criminosa. E quando isso é noticiado, isso causa uma névoa de desconfiança, né? Não é raro a gente ver alguma notícia. A gente vê agora no caso Marielle, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, acusado de ter feito o planejamento do crime. Então, tudo isso gera desconfiança sobre a corporação. Agora, eu não achei a diferença tão significativa da polarização. Acho que existe uma correlação, né, que a pesquisa aponta uma correlação entre os que desaprovam o governo Lula e um aumento na confiança, mas de 22% para 28%, né, de 6 pontos percentuais. O candidato, né, que foi derrotado, o ex-presidente Bolsonaro, ele era um representante das forças policiais na política. Ele sempre fez a defesa dos policiais. Então, há entre os policiais, entre os militares e entre os seus familiares, um aumento maior de apoio, né, uma faixa maior de apoio ao Bolsonaro, ao ex-presidente, e uma faixa maior de rejeição ao atual presidente, né? Então, acho que tem muito da história também de ligação dessas forças militares e policiais e do seu entorno familiar com aquele candidato que foi derrotado, né? Não sei se outro candidato com perfil que não fosse do Bolsonaro, mas que também não fosse de esquerda, fosse de direita ou centro-direita, essa correlação estaria tão presente, né? Então, acho que tem um pouco dessa polarização recente do país, né, em torno desse personagem Bolsonaro, que era
notório defensor das causas das corporações em salários, direitos, enfim, coisas que afetam muito concretamente a vida prática deles. Doutora Cláudia Luna, sua análise, 70% dos brasileiros desconfiam do trabalho da polícia. Dá para fazer essa correlação entre aqueles que aprovam ou desaprovam o governo com os que aprovam ou desaprovam o trabalho da polícia? Eu queria fazer uma outra análise perguntando quem são os respondentes dessas pesquisas, não é? Quando a gente pensa que uma parte dessas pessoas não confia no trabalho da polícia, a gente precisava ouvir desses respondentes quem são e por que eles não confiam no trabalho da polícia enquanto instituição. Eu acho que é interessante a gente fazer uma análise histórica do que é a polícia, lembrando que a polícia, no período da colonização e do império, que era a tataravó da polícia agora, que era anterior à antiga força pública, tinha um trabalho crucial aqui no Brasil, né, no período da colonização e no período do Império. Qual era esse trabalho? Fazer a higienização dos ambientes frequentados pela burguesia para retirar todas aquelas pessoas que não estavam em acordo com a paisagem, ou seja, as meretrizes, que eram os profissionais do sexo, moradores de rua, a pessoa que exerciam a mendicância, e pessoas negras também. Então, quando a gente olha hoje, não é, a atuação da polícia e essa pesquisa, é interessante que a gente observe, faça uma análise muito crítica no sentido de por que a polícia não é confiável para alguns grupos. Não é? Eu entendo e concordo com o procurador Júlio quando a gente olha a instituição policial, onde existem pessoas que são corretas, sérias, trabalhando, mas, por outro lado, a violência ainda perpassa a atuação institucional e há ainda uma tolerância institucional à violência quando dinamiza essa atuação, principalmente quando a gente pensa nos corpos historicamente mais vulneráveis, não é? Quando a gente pensa em pessoas negras, quando a gente pensa em pessoas LGBTQIAP+, quando a gente pensa em pessoas, não é, que são alvos dessas operações policiais, e eu penso que essas pessoas que respondem que não confiam, de repente possam ser essas que tenham seus direitos humanos violados quando das abordagens policiais e, por esse motivo, expressam essa não confiabilidade na instituição policial. Marcelo Issa, por que 70% dos brasileiros desconfiam do trabalho da polícia, de acordo com a pesquisa Poder Data? Olha, acho que as colocações da Cláudia são muito pertinentes, né? E gostaria de retomar um pouco do que falei anteriormente, né? A necessidade de que o país enfrente, a sociedade brasileira enfrente a corrupção das instituições e sua captura pelo crime organizado. A gente não pode relativizar também a realidade de que a polícia brasileira, em geral, é muito violenta, é uma polícia que tem dificuldade de se adequar às diretrizes do que seja o Estado democrático de direito, do que seja o tratamento digno à pessoa, né? Não cabe aqui, não quero com isso fazer, né, nenhuma crítica no sentido de desmerecer a atividade policial, ela é fundamental e, como o Júlio disse, a maior parte dos policiais atua de modo correto, dentro da legalidade, mas há excessos, né? Nós não podemos negá-los e esses excessos fazem, claro, com que a percepção da população é, seja atingida, negativamente atingida. Então, vejo que é preciso endereçar mecanismos, né, institucionais que façam com que a qualidade da atividade policial, né, seja superior e, com isso, o prestígio das polícias junto à população também cresça. Nós temos
possibilidade de fazer isso, seja por meio do fortalecimento das corregedorias, as corregedorias, né, sendo mais independentes, com condições de efetivamente apurar excessos, né, que a gente sabe que são exceções, mas que afetam em grande medida a confiança da população na instituição. A segurança pública no Brasil é a atribuição fundamentalmente dos estados. Nós temos duas polícias em cada estado, né? Claro que temos as guardas municipais, mas todos os estados têm as suas respectivas polícia militar e polícia civil. Em geral, nós temos pelo menos uma dessas duas polícias bastante comprometida com questões relacionadas a essa penetração do crime na atividade policial, né? Haja visto o exemplo mencionado aí pelo Júlio do que acabou de ser revelado no Rio de Janeiro, né? O chefe da Polícia Civil articulando com uma organização criminosa o assassinato de uma parlamentar. Então, é preciso que a gente blinde as polícias desses malfeitores, né? É preciso que nós protejamos a ética policial, né? Que nós criemos incentivos para que os bons policiais, que de fato são a maioria, a esmagadora maioria, né, esteja cada vez mais capacitada para defender a sociedade, essa nobre missão, como disse o Júlio, que deve ser preservada. E Sim. é isso. Kátia, a sua análise: 70% dos brasileiros desconfiam do trabalho da polícia. Por quê, na sua avaliação? Claro, é importante destacar de fato, como fez o Marcelo agora, o fato de que as maçãs podres, né, do sistema acabam contaminando toda a situação. E o interessante é que essa pesquisa, ela não separa, né, a Polícia Militar, da Polícia Civil, das guardas municipais, da Polícia Federal, né? Acaba colocando todo mundo na mesma situação. Então, esse número não me surpreende, né? Eu acho que se a gente tivesse um cenário de a população confiando na polícia, é que a gente teria um problema. Como você mesmo destacou, ela não separa as polícias, ela não... Existem polícias mais eficientes, menos violentas, de estado para estado, né? Mas esse número de 7 em cada 10 me parece muito factível, me parece muito sensato, né? E como o Júlio, a Cláudia, o Marcelo mencionaram, sim, temos excelentes policiais, né? São a maioria. Mas o problema é o efeito drástico dos maus policiais, né? Porque isso é importante destacar. Quando se fala de questionar a polícia, tem um monte de gente que fala assim: ah, vocês são contra a polícia. Não, não sou contra a polícia, não. Eu acho que todo país desenvolvido tem uma polícia que trabalha pouco. E trabalha pouco porque se organizou a sociedade de uma forma em que a polícia precisa trabalhar menos, né? Mas polícia, portanto, em qualquer lugar é necessário, né? É uma organização necessária para essa convivência em sociedade. Mas o problema é como essas forças policiais estão organizadas no país, aqui no Brasil, e como elas estão agindo e refletindo nesses números, né? Então, ontem até eu vi um vídeo que eu recomendo muito, do Instituto Fogo Cruzado, da Cecília Oliveira, falando de lugares muito violentos no mundo que conseguiram reverter essa questão da violência com algumas medidas que são medidas de apoio à polícia, né? Então, não se trata de exterminar a polícia, se trata de colocar regras, de colocar como isso vai funcionar. E eu acho que se a gente pensar numa pesquisa aí, por exemplo, talvez o resultado fosse diferente se a pergunta fosse: você aprova operações policiais? Talvez o número fosse maior de pessoas que aprovam operações policiais, porque daí é isso que a Cláudia falou, é chegar nesses lugares de desigualdade e praticar violências, né? Porque essas operações, elas são concentradas nas comunidades, como a gente sabe. E por que 7 em cada 10 não gostam ou não apoiam o trabalho da polícia, né? Às vezes é porque o seu celular foi roubado e foi furtado e a pessoa não sentiu
que a polícia agiu quando algo aconteceu com a própria pessoa ou com uma pessoa próxima, né? Então, às vezes, tem essa percepção policial. Às vezes a pessoa não precisa nem ter sido assaltada, roubada, furtada. O fato da sensação de insegurança já coloca a ação policial em xeque, né? Sendo que é apenas uma sensação, muitas vezes. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que separar mesmo, como você disse. Tem polícias e polícias, polícias de cada estado, Polícia Federal, Polícia Civil, né, as guardas municipais, e a sensação e a interpretação com relação a essas diferentes polícias, ela é diferente, né? Mas nessa polarização que você mencionou no início, é muito provável que se perguntasse se as pessoas são a favor a operações policiais, como, por exemplo, aconteceu na Baixada Santista recentemente, com tantas mortes, talvez essas mesmas pessoas dissessem que são a favor, né? Por quê? Porque não as está tocando, não está as prejudicando diretamente. Essa sensação de que você está vivendo uma insegurança, ela pode estar relacionada com algo que aconteceu diretamente, por exemplo, um furto numa casa, alguma situação assim, ou mesmo só a percepção de violência. Vamos para o último tema do programa Gente que Fala de hoje, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. A gente tem poucos minutos, mas vamos lá. Olha, o ex-jogador Robinho tem demonstrado estar muito tranquilo e sorridente durante conversas com funcionários da penitenciária do Tremembé, onde ele está preso, depois que o Superior Tribunal de Justiça validou a sentença da Itália que o condenou a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. Ele está confiante na soltura, tanto que o Robinho disse aos servidores da penitenciária acreditar na sua libertação muito em breve e afirmou ter a certeza de que vai sair nesta semana e até brincou que vai comer ovo de Páscoa em casa. Kátia, eu continuo com você nesse tema. Confiante na soltura, não. Acho que ele está confiante na impunidade, né? Então, eu acho que é uma somatória de fatores aí que a gente precisa analisar, né? Quando a gente fala assim, fulano está mantendo uma expressão serena, está conversando com as pessoas, até eu vi vídeos da audiência de custódia dele, né, em que ele parecia realmente sereno, e eu, da minha parte, acho ótimo que ele esteja sereno, né? Eu acho péssimo que qualquer pessoa que seja presa, porque assim, ser preso já é uma restrição de liberdade, já é ruim por natureza, né? Para qualquer pessoa que seja presa. Então, já é uma questão de saúde mental, digamos assim. Então, que bom que ele está bem, né? É um problema a menos. Ninguém quer punir as pessoas massacrando psicologicamente ninguém. Eu acho que essa serenidade que ele demonstrou vem de uma série de fatores. Ele já estava, de alguma forma, sendo preparado pela defesa, né, pelos seus assessores jurídicos, de que ele seria preso, né? Então, ele teve muito tempo para digerir a informação de que ele seria preso. E como dizem, neste momento ele está preso num lugar, ele está isolado, ele está numa cela em separado, ele está numa situação, digamos, confortável perto do cenário carcerário brasileiro, né? Talvez ele não estivesse nessa mesma tranquilidade, nessa mesma serenidade, se ele tivesse sido colocado na realidade do cenário carcerário brasileiro, né? E essa questão da crença que você chamou na impunidade, acho que também tem a ver com esperar uma reversão, que a defesa consiga alguma medida, né? Eu não vejo que isso vai acontecer tão rapidamente, né? Eu acho que a decisão do STF foi muito enfática, a quantidade de pena dele a ser coberta, né, a ser cumprida, é uma quantidade relativamente alta, afinal de contas, foi um crime grave, né? Eu não vejo a liberação do Robinho tão cedo assim, como ele está querendo passar essa mensagem de confiança, digamos assim, né? Não chamaria de impunidade porque ele está preso nesse momento. Então, talvez uma esperança dele, sei lá. Doutora Cláudia Luna, bem breve, a gente, com poucos segundos, que o tempo nosso já está estourado. Essa confiança toda numa soltura do Robinho. Eu acho que é um pouco reflexo do que ele já viu, né?
Eu acho que ele está confiante, considerando o que viu que aconteceu com o colega dele, Daniel Alves. Não é? Então, na percepção dele, até trazendo muito do que a Kátia trouxe, essa serenidade dele vem do lugar em que ele está, da posição confortável em que ele está e do que ele já viu acontecer com o outro. E também advém da tolerância institucional da violência sexual em relação às mulheres. Eu acho que vem bem por aí. Né? Então, ele está nessa posição e ele crê nisso. E o que a gente espera é que ele não coma ovo de Páscoa em casa, pensando na liberdade. Né? Muito bem, pessoal, nosso tempo já esgotado aqui. Vamos colocar um ponto final no programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. O agradecimento a todos os participantes de hoje, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o TCU, associado do Movimento do Ministério Público Democrático, doutora Cláudia Luna, advogada, diretora da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Kátia Brembati, jornalista, editora do Estadão, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, professora da Universidade Positivo, em Curitiba, no Paraná. Dr. Marcelo Issa, cientista político, advogado, diretor do Movimento Transparência Partidária. Muito obrigado e um abraço a todos da nossa equipe pelas participações de hoje. Voltem sempre para mais análises. E eu quero aqui, antes da nossa ficha técnica, antes aqui do encerramento, só reverenciar o nosso colega aqui da nossa produção, Pedro Schiavon, que a partir de hoje está se desligando do programa Gente que Fala. Ele anunciou a equipe que vai se desligar, vai abraçar novos projetos. Então, o nosso desejo aqui, Pedro, de toda a equipe, na sua nova etapa, nos seus próximos passos, muita sorte nos seus projetos. E o agradecimento, eu cheguei aqui em 2019, essa semana eu completei 5 anos aqui à frente da apresentação do programa Gente que Fala, o Pedro já estava, então o agradecimento à parceria, ao compartilhamento dos desafios diários aqui, no roteiro, na produção, enfim, de tudo que a gente precisa fazer para poder levar o programa Gente que Fala ao ar e, acima de tudo, atender a expectativa da nossa audiência. Muito obrigado, Pedro Schiavon, toda a sorte para você. O programa Gente que Fala é um produto ABCOM, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, e agora, a partir de hoje, do Luiz Ferro, diretora de produção é a Zenilda Salvato, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, Sexta-feira da Paixão, aqui com o programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet, redes sociais, retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista. E para você que vai continuar aqui na 365, a partir de agora, programação musical de qualidade, feita especialmente para você nesse início de tarde. A gente volta então amanhã a partir do meio-dia. Tchau, até lá.